Boa noite. Bom, os sobreviventes, né? Quero dizer para vocês que tem quase 2 dias que eu estou sem dormir. Vim de Curitiba, peguei uma conexão. Era para mim estar às 10 da manhã aqui, deu overbook. Saiu o voo 23 horas ontem, cheguei às 4 da manhã em Natal. 7 da manhã já estava tomando café com o Fred Pirillo, mas nada que um Red Bull não resolva, né? Eu vou, assim, primeiro eu tinha 50 minutos, já estreitaram para 30, e o assunto é ser pouco complexo, né? Falar sobre inteligência artificial, e no nível que eu gostaria de falar. Então, assim, vou pedir um pouquinho da paciência de vocês, não vou me alongar, né? Vamos direto ao que interessa. Primeiro, eu quero rapidamente pontuar quem sou eu, né? Meu nome é Marcelo Senise, entrei na política na Constituinte, fui o líder do Se Liga 16, o voto de 16 anos veio através das minhas mãos. Foi exatamente isso que me deu hegemonia no processo político. Na sequência, conheci um alagoano chamado Fernando Collor de Mello, né? Eu tinha explodido na imprensa por conta e virei presidente nacional da Juventude do PRN. Assim entrei na política, né? Na sequência, virei embaixador da Juventude da ONU, na ECO 92, né? Temos o capítulo 25, presidente da Comissão Suprapartidária da Juventude dos Partidos Políticos no Congresso. E aí eu saí da militância e entrei efetivamente, falei na ECO 92, saí da militância e entrei na área do marketing político. Sou sociólogo, especialista em comportamento humano pela Universidade da África do Sul. Depois migrei para o marketing. Muito bem. Dentro do marketing, eu sou old school, sou dos velhaco mesmo, né? De Brasília, fui um dos que migraram mais rápido para o digital. Foi quando eu conheci Fred Pirillo, né? Nós tínhamos a maior agência de marketing político do Distrito Federal, do Centro-Oeste. Fizemos a campanha de José Roberto Arruda, né? Na época, já depois daqueles calhamaços de dinheiro, né? Não conseguimos sustentar a campanha por conta da justiça, senão nós teríamos ganhado no primeiro turno. Sou oriundo da guerrilha, né? Exatamente, do lado B. Fizemos até fantástico com relação a isso, a questão de desconstrução. O fato de ser sociólogo e o fato de ter migrado para o marketing na sequência me deu uma capacidade muito boa, especialmente de desconstrução. E marqueteiro é tudo hipócrita, né? Nós somos todos hipócritas, porque ninguém faz nada, todo mundo é bonzinho, todo mundo é politicamente correto, né? E eu sou mais escrachado, né? Eu acho que a gente faz o que precisa ser feito. Você chega para o marqueteiro e fala, eu não faço o lado B. Gente, campanha é uma contabilidade. Um ganha, outro perde. Não basta só você ganhar. Se você não desconstruir seu adversário... E desconstruir, eu não estou falando em fake news, em criar mentiras. Desconstruir é você pegar os pontos mais frágeis, é você requentar aquela matéria, é você requentar aquele caso. Isso é desconstrução. Quando se fala em desconstrução, porque para político, tudo que vai contra ele é fake news. Fake news virou, na verdade, um palavrão. E eu quero dizer, apesar de vir da guerrilha, eu fui um dos líderes dentro do Congresso Nacional para aprovar a lei contra fake news. Enfim, a gente sempre está na vanguarda, né? Pelo menos procuramos estar. Eu vou avançar. Acabei com a campanha do Arruda. Quando caiu a campanha do Arruda, acabei indo fazer a campanha. Eu era marqueteiro nacional de solidariedade e fui fazer a campanha do Zé do Pátio. Eu sempre quis fazer uma campanha de interior em Rondonópolis, né? 19 segundos de televisão, um candidato tinha sido cassado porque ele tinha similaridade com o Arruda, né? E ganhamos, fizemos o primeiro bot de WhatsApp. Eu estou historiando isso só para vocês entenderem como é que eu desembarquei na questão da inteligência artificial. Cheguei em Rondonópolis, eu sempre quis fazer uma campanha de interior, né? Rondonópolis, 150 mil habitantes.
Um candidato tinha sido cassado, 19 segundos de televisão, sem apoio de nenhum deputado federal, de nenhum senador, sem dinheiro. E eu confesso para vocês que quando eu cheguei, eu me arrependi profundamente. Falei, acabou minha carreira. Passei 2 dias fechado. Eu tenho uma mente meio caótica, né? Por isso que eu não sou marqueteiro de ensino. Eu não tenho essa didática que o Fred Birillo, que o Fabrício Moser. Assim, tenho braço curto para fazer selfie. Então, assim, cada um tem sua característica. Eu babo na didática deles. A minha mente é a mente caótica, que cria sistema, que cria as estratégias mais improváveis. E aí a gente criou o primeiro bot de WhatsApp usado na política brasileira. Isso está registrado, isso tem e-book. Ganhamos a eleição no WhatsApp. Como é que a gente fez? Nós tínhamos 30 dias para fazer a campanha. E falei, vou para disparo em massa. Na época, spam não era essa coisa toda tão grave como é hoje. Não, foi contra o Barba. Ele ganhou, mas ele foi cassado. Eu fiz a sequência. Perfeito. Como é que eu fiz? A gente começou a pensar e eu falei, se a gente simular um robô que faça a questão humana. Ou seja, sai porque o WhatsApp não permitia a questão do robô. Criamos um robô que fazia essa simulação e tal, mas tínhamos um desafio. Como fazer para não travar ou para ele não entender como um robô? Nós não poderíamos fazer o primeiro contato. O que eu fiz? Mandei 150 mil disparos de SMS e o WhatsApp para um outro canal, falando, o Zé do Pátio quer falar com você. Pelo WhatsApp tal, obrigado. A pessoa passava lá, Zé do Buraco, o que você quer? Blá, blá, blá. Tá, um monte. Passou no canal, está dentro do canal, está dentro da lei, está dentro da regra do jogo, e aí está dentro do meu banco de dados. O que a gente fez? Passamos a fazer, eu estou contando isso rapidamente porque é interessante, especialmente para quem é de município menor. Eu vou jogar umas estratégias aqui que podem ajudar bastante nas campanhas. O que a gente passou a fazer? Passamos, em menos de uma semana, nós tínhamos 42 mil inscritos. Inscritos porque passaram lá. Ele abriu o canal, você falou primeiro comigo, você não tem mais como me bloquear como spam. 42 mil. O que a gente passou a fazer? Passamos a fazer 2 programas eleitorais para o WhatsApp. Um de manhã, um à noite. Misteriosamente, o da noite não era aberto. Fomos estudar o porquê. Descobrimos que em Rondonópolis tem uma característica, que muitas cidades do interior têm, que 98% dos chips das linhas eram pré-pagas. E desses 98%, mais de 70% acabava a banda de internet antes do meio-dia. Então, ninguém abriu para o eleitoral. O que a gente fez? Mudamos a estratégia, passamos a fazer o programa eleitoral de manhã e no meio-dia, e à noite mandávamos um card. O que aconteceu? Em 20 dias, José Carlos do Pátio passou como um trator em cima do adversário. Por quê? Porque ele tinha muito mais audiência do que o programa eleitoral da TV e etc. Então, eu estou falando isso, que é a coisa da gente pensar fora da caixa. Não existe fórmula de bolo pronta. Não existe. Tudo é a questão. E quando eu estou falando de criatividade, não é criatividade só da peça. Por exemplo, um grande erro que todo mundo faz. Prepara o material de Instagram e publica no Facebook. Facebook é Facebook, Instagram é Instagram, WhatsApp é WhatsApp. Cada um tem uma linguagem. E isso precisa ser respeitado. É o vídeo. Você consegue disparar daí? É.
Esse é meu convite. Meu convite de vocês entenderem a velocidade com que as coisas acontecem. Lembre-se que há 10 anos atrás, rede social era uma questão supérflua na campanha. Hoje é a comunicação mais importante, é a das redes sociais. O último dado censo do Senado mostra que 68% dos cidadãos no Brasil, ele se informa de política muito mais por rede social do que pelos métodos tradicionais. Ou seja, sempre se fala que iria se superar. E há 2 campanhas passadas, as redes sociais foram mais importantes do que campanha de televisão. Isso cada vez maior. Mas eu tenho uma notícia muito triste para vocês, especialmente para aqueles que são da área da mídia digital. Rede social é passado. Pesquisa é passado. Se vocês querem trabalhar em museu, vocês estão no lugar certo. Essa é uma reflexão importante para ser feita. Rede social é uma metralhadora. Você impulsiona conteúdo, e aí vem a metralhadora, de cada 100 balas, você acerta uma, às vezes, de raspão. A inteligência artificial é um sniper. Para cada tiro, uma vítima. E para isso a gente tem que entender quem somos nós. Como nós funcionamos. Pessoal, nós temos uma questão que é como funciona o nosso cérebro. Nós do marketing temos obrigação de entendermos um pouco de neuromarketing. Por quê? Porque a gente usa gatilho, o gatilho da escassez, a gente usa uma série de questões que estão nas nossas questões límbicas, estão nas nossas questões da nossa natureza, do nosso instinto. A grande maioria das nossas decisões não são racionais. Elas são emocionais, elas estão baseadas em lembranças afetivas, em memórias afetivas, inclusive de consumo. Inclusive de consumo. Quantas calças jeans você tem no seu armário? Quantos sapatos? Quantas coisas a gente consome sem precisar? E nós que trabalhamos com comunicação, a nossa função é essa, fazer a venda. É convencer. É gerar o desejo. McDonald's vende o quê? Felicidade. Não vende sanduíche. E eu estou falando isso só para vocês entenderem do que a gente trata. Todo mundo está falando da questão da inteligência artificial. Eu vou pular um pouco, só para a gente encurtar. Eu ia ser um pouquinho mais técnico, mas eu acho que vai ficar compreensivo. Só a gravidade... Você pode soltar o vídeo, por favor? Do que representa a inteligência artificial? As pessoas mais importantes da área. A inteligência artificial provavelmente irá causar o fim do mundo. Mas enquanto isso não acontece, existirão grandes empresas. Sam Altman, presidente da OpenAI. A criação bem-sucedida de inteligência artificial seria o maior evento da história da humanidade. Infelizmente, pode também ser o último, a menos que aprendamos a evitar os riscos. Stephen Hawking. O que devemos fazer é nos certificar que estamos usando a inteligência artificial de uma maneira que beneficie a humanidade e não que a deteriore. Tim Cook, CEO da Apple. Pessoal, a gente usa inteligência artificial todos os dias e há muito tempo. Você acorda, uma das primeiras coisas que você faz é puxar seu smartphone. A hora que você fez isso, você começou a gerar rastro digital.
Você falou perto da sua televisão, Smart TV? Falou perto do celular do amigo? Você está sendo ouvido. E isso é diferente de estar sendo espionado. Não estou falando, não existe mais privacidade. Por quê? Porque se trabalha com metadados. Mas tudo que a gente faz está sendo registrado. Aonde a gente vai? Você usa o Waze? Você usa inteligência artificial. O seu texto, que é autocompletável no seu celular, é inteligência artificial. O tempo todo a gente usa a inteligência artificial. A grande questão é que a nossa falta de consciência pode nos permitir ser usado pela inteligência artificial de vez de usá-la. E essa é a grande questão. O que acontece com a inteligência artificial, gente? Nós não temos um mapeamento do genoma. Não se mapeou exatamente o código genético do ser humano. A notícia é, a inteligência artificial mapeou o nosso mapa mental, emocional. A inteligência artificial, ela entende o nosso comportamento. Ou seja, ela consegue detectar a nossa decisão antes da gente decidir. Isso pode parecer chocante? Pode. Eu falo isso porque, assim, minha primeira formação é sociologia. Quando me convenceram e mostraram que o comportamento humano é matemático, eu vou mostrar para vocês só do que eu estou falando. Tem uma animaçãozinha da BBC. Você pode passar, por favor? Eu estou avançando um pouquinho mais rápido, gente, só para não... A empresa de consultoria política Cambridge Analytica usou um algoritmo capaz de elaborar perfis psicológicos dos usuários por meio de suas interações no Facebook. Como funciona? O teste de personalidade Big Five, ou 5 grandes em português, é utilizado há anos por psicólogos. O teste avalia 5 de seus traços de personalidade. Abertura a experiências. Você está aberto a novas aventuras? Responsabilidade. O quão cuidadoso você é? Extroversão. Gosta de uma festa? Agradabilidade. Quanta compaixão você sente pelos outros? E irritabilidade. Você se preocupa ou se chateia com frequência? Juntos, esses traços dividem as pessoas em diferentes tipos de personalidades. Exemplo. Essa é uma aventureira. Ela é aberta, um pouco neurótica e ama variedade. Ou um protetor. Agradável e extrovertido, ele pensa nos outros. Ou ainda uma executiva. Cuidadosa e aberta, é uma líder natural. Há evidências de que o algoritmo é impressionantemente preciso. Com apenas 10 curtidas, ele é capaz de decifrar que tipo de pessoa você é, com mais chances de acerto do que seus colegas. Com 150 curtidas, é mais preciso que seus pais. E com só 300 curtidas, é melhor em prever os resultados do seu teste de personalidade do que seu parceiro. Mas, todos os dias, compartilhamos muito mais do que apenas curtidas. Nossa pegada digital é uma extensa e crescente rede de posts, compartilhamentos, mensagens e fotos. Tudo isso dá ao Facebook noções de quem somos. A Cambridge Analytica foi contratada pela campanha do hoje presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a corrida eleitoral de 2016. Alexander Nix, o antigo CEO da empresa, alegou antes das eleições que previu os resultados dos 5 grandes de todos os adultos americanos. Mas o que eles fizeram com essa informação? Milhares de anúncios foram publicados diariamente no Facebook, mirando tipos de personalidades específicos. Eram moldados em relação aos medos, necessidades e emoções das pessoas. Uma das bandeiras defendidas por Trump, por exemplo, era o direito ao porte de arma nos Estados Unidos. Foi o resultado dos 5 grandes de cada usuário que determinou qual anúncio ia parar em sua timeline. O aventureiro, por exemplo. Um indivíduo de cabeça aberta, mas às vezes impulsivo e nervoso, pode ter visto algo como um anúncio que transmitia a mensagem de que liberdade tem que ser protegida das ameaças externas. Ou o protetor, o guardião, pode ter recebido algo sugerindo que armas são uma ferramenta essencial para a proteção dos outros. E finalmente a executiva, que pensa racionalmente e é sempre planejada,
pode ter recebido uma mensagem sobre a proteção de sua família e do futuro. Mas essa avalanche de dados pode fazer alguém ganhar uma eleição? A Cambridge Analytica diz que sim. Eles garantem que foram seus dados e suas pesquisas que deram a Trump uma margem de vitória. Mas é quase impossível provar isso. Ninguém consegue rastrear em retrospecto quem votou em quem por causa de um anúncio. Há muitas variáveis. Partidos políticos no mundo inteiro vão levar em conta as lições deixadas pelo escândalo entre a Cambridge Analytica e o Facebook. Agora, o mundo todo sabe como os dados de usuários no Facebook foram usados para tentar manipular eleições. Mas isso vai mudar os anúncios que você verá no próximo pleito? E esses anúncios vão fazer você mudar de ideia? Isso há 6 anos atrás. Vocês têm ideia do que essa tecnologia evoluiu em 6 anos? A inteligência artificial é algo tão poderoso, senhores e senhoras, que colocou a maior democracia do planeta de joelhos. A democracia mais antiga do planeta, de joelhos, tirando a Inglaterra do Brexit e elegendo Donald Trump. Eu vi os colegas falando da questão de pesquisa. Eu tenho mais 10 minutos, eu vou tentar acelerar. Qualquer coisa, vocês vão me dar 5 minutinhos a mais, só para poder concluir, que eu acho que é importante. Por que a pesquisa não é... A metodologia da pesquisa não funciona? Não é porque os institutos são picaretas, não. O advento das redes sociais estão fazendo uma eletrólise social. Isso é gravíssimo. Isso não é no Brasil, isso é no mundo todo. O que é isso? O que significa isso? Os algoritmos das redes sociais, e aí eu não estou falando de Facebook, estou falando de todas as redes sociais, eles desejam uma única coisa: audiência. Como é que eles garantem essa audiência? Te entregando aquilo que você mais gosta e te contrapondo o que você mais detesta. Isso tem gerado bolhas gravíssimas no planeta todo e gerado uma dicotomia social. Está cada vez mais difícil se achar consenso. Por que as pesquisas não são mais... O método tradicional precisa ser revisto? Porque, olha, por exemplo, as campanhas que eu faço. Claro, a gente tem método tradicional também. Se a pesquisa, a amostragem não tocar numa dessas bolhas, ela não é oferida. Se ela não é oferida, a pesquisa vai vir equivocada. O método tradicional não serve mais. Os institutos de pesquisa vão ter que buscar uma outra metodologia. E pior de tudo, de todos os nossos clientes, nós acertamos a votação um dia antes com desvio padrão de 0,3, 0,4. Aqui a gente teve o desvio maior, deu 0,7. Nós fizemos o segundo turno do Manuel Pinheiro em Mato Grosso, em Cuiabá. Peguei o segundo turno. A gente fazia monitoramento, basicamente. Porque assim, você tem vários níveis de inteligência artificial. E inteligência artificial não é boa nem ruim. Eu falo isso sempre. Um bisturi na mão do médico salva uma vida. Na mão do bandido, tira. É tudo ferramenta. Ela não é boa nem ruim. O que é bom ou ruim é como você usa. Uma arma no meio do mato pode garantir seu alimento. O bom e o ruim é a maneira com que ela é usada. Todo mundo... E aí eu vi muito aqui o Alan falando, de repente, ele tirou a verba de impulsionamento, o Milei tirou a verba de impulsionamento e colocou tudo em inteligência artificial. Você sabe o que acontece? Está todo mundo falando em inteligência artificial na questão de conteúdo. Você pode dar play, por favor? Eu vou mostrar para vocês o que é isso.
Essa peça, ela foi 100% feita em inteligência artificial. O importante não é isso, gente. Não é a questão da produção da imagem. A questão é saber exatamente o que é necessário para ser produzido. Nós somos feitos de hormônios. E imagens fazem a gente reagir. Quando a gente olha aquela cerveja gelada e aquela gostosona, né, na propaganda, chega a dar sede. Nós trabalhamos com comunicação, a gente necessariamente tem que entender isso. E na comunicação política, muito mais. Isso é a pirâmide de Maslow, são nossos instintos básicos. Eu vou pular essa parte mais técnica. O diagrama de Nolan, todo mundo fala de direita, de esquerda, outro conceito ultrapassado. Não existe mais direita e esquerda. E não existe há muito tempo. Direita e esquerda foi um conceito trazido na época feudal, onde você tinha a direita do rei, geralmente o poder do dinheiro, e a esquerda os reclamantes. Daí nasceu o conceito de direita e esquerda. Entretanto, hoje você tem, por exemplo, a China. A China é direita ou esquerda? Ela tem, dentro da economia, uma economia liberal, e dentro do regime de Estado, um regime autoritário. E aqui vem a grande inovação e a grande... O que acontece, gente? Todo mundo está... ChatGPT. ChatGPT é uma coisa tão antiga para a gente que trabalha com inteligência artificial. Linguagem natural é uma coisa que a gente usa desde 2018. E a grande questão é que, na grande maioria dos profissionais, nós somos tão preguiçosos que a gente vai no básico, no que resolve. Resolveu, está tudo certo. O brilho nosso como marqueteiro, como está aí em além. É você conseguir extrair o máximo daquela ferramenta. É você conseguir fazer ela fazer o que ela não faz para ninguém. É experimentar. A gente tem uma grande deficiência de recursos humanos, e eu digo para vocês, estamos no momento mais disruptivo da história da era moderna. Veio a explosão com as redes sociais, que mudou completamente o paradigma de comunicação. E agora nós temos o poderoso instrumento da inteligência artificial, que veio para ficar. Ela faz cego enxergar, ela faz surdo ouvir. Os benefícios dela são sensacionais, especialmente na medicina. Com pequenos biomarcadores, ela consegue detectar, ela consegue diagnosticar muito melhor do que o médico. Por quê? Porque ela tem um acervo fantástico de informação. Basicamente, ela pega o que a gente tem de melhor, que a gente passa anos pesquisando, ela em alguns segundos, ela cruza os dados e tem a sua posição. Por que o tráfego pago? E aí, o que eu falo? Já vou terminar, tá, gente? Olha, tá de cara feio para mim. Eu já vou terminar, é porque o assunto é um pouco complexo. Nós temos na inteligência artificial a parte de criação de conteúdo, essa facilidade. E ela faz melhor do que a gente. Para quem é jornalista, ChatGPT bem trabalhado, escreve melhor do que a gente. É fato. Ela tem um banco de milhões de livros. Embora ela tenha sido treinada, agora houve uma atualização só até 2022. Treinar robô é uma coisa muito cara. Mas o que acontece? Quando você faz um diagnóstico, eu falo isso porque eu trabalho com essa ferramenta, Scopus. Scopus é uma ferramenta, é uma base que tem 18 milhões de linhas de código. E ela tem 3 áreas, basicamente.
ela tem um monitoramento. A gente consegue monitorar, por exemplo, uma fake news em 4 horas. Pau que bate em Chico, bate em Maria, bate em José, bate em Pedro, bate em João. É enxugar gelo. E é essa a história. Em uma década, quantas vezes a tecnologia do cartão de crédito foi alterada? Era carbono, virou fita magnética, depois chip. E mesmo assim, eles são clonados, mesmo assim, existe a fraude. E é isso, desde que o mundo é mundo. Então a gente tem que abrir um pouco a cabeça e entender o próximo passo. É isso que vai fazer a gente estar à frente. Hoje, nesse sistema Escopo, e aí eu escrevo muitos artigos, primeira coisa que a gente faz é o diagnóstico. Olha o poder disso. Quem aqui é da área fala, vamos fazer uma qualitativa. Qualitativa hoje é bobagem, gente. Para quem trabalha com inteligência artificial. Por quê? Porque eu, em pouquíssimo tempo, com custo... E também é outra questão. Os custos dela caíram sensivelmente. Mais barato do que uma pesquisa, eu consigo saber os fatores decisórios, eu consigo saber quais são os nichos, eu consigo saber quantas mulheres de 49 anos vão votar no meu candidato, por exemplo. O nível de precisão é algo tão robusto e tão assustador. E aí fica fácil. Desde 2018 eu não perdi nenhuma campanha. É porque eu sou bom? Talvez seja bom, mas assim, as ferramentas que eu tenho na minha mão, elas me permitem fazer o que os meus colegas não conseguem fazer. A gente escutou aqui a questão de pesquisa. A questão de pesquisa. Como é importante a pesquisa? A pesquisa é um enter, é o nome, Por quê? Pedro vai apoiar o meu candidato. Vamos ver. Através da inteligência artificial eu consigo saber o que ele me traz de SNS positivo e negativo. Qual é o poder de transferência de voto dele e qual a transferência de rejeição. E aí você tem a questão da LGPD. Né? Hoje você tem essa figurinha que são chamados neurobots. O que são os neurobots? Vocês conversam com neurobots todos os dias sem saber. Neurobot é o diabo de um robozinho que tem nome, as redes sociais deles é melhor do que a de vocês, porque eles namoram entre eles. Sabe por quê? A gente fez um case lá em Curitiba, no Festival de Cultura. Jogávamos 3 robôs dentro de um grupo de WhatsApp. Aí, por quê? A velhinha que gosta de gatos, de 70 anos, é muito mais fácil ela falar com outra velhinha que gosta de crochê e tricô, também tem gato, do que falar com um surfista marombeiro que está lá distribuindo panfleto. Você tem uma coisa chamada rapport, que é essa conectividade. É muito mais fácil você ser convencido por um amigo ou por alguém do seu meio do que você receber uma propaganda. Por exemplo. Mudou completamente. E o que é o pior desses bichinhos? Porque eles falam com quem eles precisam falar, da forma que tem que falar. Eles sabem quem é quem no jogo do bicho. E sem ferir a LGPD. Embora não podemos ser hipócrita. Que a hora que eu preciso fazer uma peça para quem gosta de animal, eu pergunto, Escopo, dentro desse município, quem gosta de animal? Ele vai me dar uma lista de veterinários, de pessoas que têm gatinhos, que têm cachorrinhos, gente da causa animal, e por aí vai. E aí eu faço uma mensagem para essas pessoas. Foi o que Milei fez. Todo mundo está achando que foram os conteúdos. Conteúdo é rei? É rei, é importante, muito importante. Mas ele já não é mais a questão 100% essencial.
O essencial é você saber com quem você fala, o que você fala e como você fala, quando você fala. Hoje, vocês viram a questão do Facebook, né? Que trabalhou com 5 grandes, que são as 5 características. O próximo passo foram os 12 arquétipos de Jung. Vocês sabem enquanto está isso hoje? Nós temos 512 personas sobre 512 potência. Só para vocês entenderem à frente o que nós estamos. E a gente programa hoje os robôs como se fossem os hormônios. Você tem uma que é mais apaixonada, uma professora mais apaixonada. Você tem, por exemplo, no lado B, lado da guerrilha. Você joga 3 robozinhos dentro de um grupo de WhatsApp e coloca uma gostosona. Ela vai lá, flerta lá com você, flerta com ele, flerta com um que nem gosta de mulher, mas ele tem uma coisa que vem anterior à sua questão. Ele tem o seu instinto de macho. E num dado momento, depois de 3 dias, né, sobretudo os velhos babão, ela vai e joga um conteúdo político. Pá! O segundo robô vem e descasca ela da maneira mais escrota. Desculpa a boca suja, tem a boca muito suja, viu, gente? O que acontece? O terceiro vem e defende, e fala, poxa, cara, sabe o que vai acontecer? Ele vai defender. O cara que não gosta vai defender. Vai virar um tumulto, os robôs saiu, aquele conteúdo político está plantado ali. E mesmo que você não concorde com a ideia, você vai defender por causa da forma. E você defendendo por causa da forma, você está dando apoio para o conteúdo. Gente, a gente está numa luta, eu vou para os meus 5 minutos finais, vou concluir. Por isso que a gente está numa luta tão grande. Você vê, dia 16 de novembro, o CEO da OpenAI, foi depor no Senado americano. E quais foram as declarações dele, da maior autoridade de inteligência artificial? A incrível preocupação que ele está com relação ao uso da inteligência artificial na questão política, que pode comprometer as democracias em todo o globo. Declaração do Senado agora, do mês passado. Imagina, gente, uma democracia jovem como a nossa, combalida como a nossa, com uma cultura frágil como a nossa. O que uma tecnologia dessa pode fazer? Vocês imaginam que nos Estados Unidos, os russos foram quem pagaram e quem fizeram o trabalho para o Trump. Você imagina o que é isso na mão? Então, a gente está criando hoje um instituto, que é o Instituto Brasileiro para a Regulamentação da Inteligência Artificial. Convido, inclusive, todos que tiverem vontade a fazer parte. Segunda-feira, vamos fazer a primeira audiência pública no Congresso. Estamos lutando, né? Estamos lutando por quê? Porque é necessário. Se vai resolver ou não, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Eu quero concluir. Vou contar para vocês rapidamente uma fábulazinha que retrata muito bem esse trabalho. Diz que, num dado momento, numa floresta, pegou fogo. Os animais de grande porte começaram a correr, e o fogo avançava, os animais corriam, o fogo avançava, os animais corriam. Um beija-flor, vendo aquele desespero dos grandes animais correndo, parou, mergulhou na água e levou uma gota de água para o fogo. Mergulhou na água, levou outra gota. Levantou na água e levou. Quando um animal de grande porte parou e falou, beija-flor, você acredita que de gota em gota você vai apagar o incêndio? E o beija-flor parou um único momento e respondeu, não, mas tenho consciência que estou fazendo minha parte. Muito obrigado.